E se tudo aquilo em que você acreditou fosse uma mentira? E se você descobrisse que viveu no piloto automático por toda a sua vida, percebendo que a sua forma de pensar, sentir e agir não passa de uma reação a uma programação pré-estabelecida por um sistema que tem como principal objetivo ocultar a sua própria divindade. No vídeo de hoje, eu apresento um estudo profundo, inspirado nos ensinamentos de Greg Beyer. Um conteúdo que é capaz de expandir a sua mente de um jeito tão intenso que talvez você se arrependa de assistir a este vídeo. Mas, se você já está no caminho, prepare-se, porque este vídeo vai te deixar de uma forma que talvez você nem esperasse que fosse possível. Eu me chamo Valdir Soares, sou terapeuta e estudioso da mente e dos mistérios da consciência. Eu fiz questão de pegar uma citação para ilustrar sobre o que será esse vídeo. Bom, olha só, Noam Chomsky, um linguista e analista político, disse certa vez: a população em geral não sabe o que está acontecendo, nem sabe que não sabe. Preste atenção. Talvez você diga o seguinte, talvez você pense o seguinte: eu sou formado, eu tenho estudo, mas pense comigo. Se você passou por uma escola, ou se está numa escola, você já entendeu que você vai aprender exatamente aquilo que esperam que você aprenda. Já reparou que na escola não se fala sobre empreendedorismo? Física quântica, nem pensar? Já reparou que as palavras usadas carregam uma condição de controle? Perceba, você tem que aprender, precisa respeitar, precisa obedecer, precisa ser alguém na vida. E para ser alguém na vida, você acaba deixando de ser quem você é. Uma das maiores distorções de linguagem usadas para controle emocional foi confundir duas palavras: respeito e medo. Você lembra quando seu pai olhava sério para você na infância? Não era respeito, era imposição de medo. E isso se repetiu na escola, depois dos seus empregos e mais tarde, para muitos, nos seus relacionamentos. Outro exemplo, a igreja. A igreja conhece bem o que eu estou dizendo aqui. Muitas pessoas, sem perceber, elas defendem uma ideologia que muitas vezes não tem relação alguma com os próprios fundamentos cristãos. Vou dar um exemplo para quem segue uma religião, né? Pense em alguém que deixou de frequentar a sua igreja. Você ainda mantém amizade com essas pessoas? Ou, por ela ser considerada desviada, você simplesmente deixou de lado? Afinal, Jesus ensinou desprezar pessoas? Ele ensinou que devemos conviver apenas com quem pensa como nós? A questão é, se você acredita que tem Deus, e acredite, você tem e é, então há algo muito errado nesse tipo de postura. E o que seria isso? Será que eu estou sendo controlado? Como eu posso abrir a minha mente para a verdade? Bem, repara nisso. Verdade é algo profundamente ligado a crenças. Quando você acredita, por exemplo, em uma mentira,
ela se torna a sua verdade até que você descubra o contrário. Vou dar um exemplo simples para você entender. Olha só. Imagine que você comprou um bilhete de loteria, certo? Você ganhou, se tornou milionário, mas nunca conferiu o resultado. Nesse exemplo, você continuaria vivendo da mesma forma. Seria um milionário vivendo como pobre, vivendo da forma que você quiser, certo? É exatamente assim que muitas pessoas vivem. Se não têm consciência do que possuem, do que são, continuam repetindo os mesmos padrões, vivendo exatamente iguais a seus pais, seus avós. O que eu estou querendo dizer aqui é que quanto mais distante estivermos da nossa própria divindade, mais vulneráveis ficaremos ao medo. E medo, esse sim, é uma poderosa ferramenta de controle. Você é controlado o tempo todo, por tudo e por todos. Agora vem algo que talvez desperte em você uma percepção totalmente nova. Veja só, nós somos um. Eu vou explicar isso de um jeito simples para você compreender o que eu estou falando aqui. Olha só. Sabe aquelas situações em que você fica pensando em alguém, às vezes com raiva, porque você de repente discutiu com ela, a pessoa talvez disse algo para você e você ficou com aquilo na cabeça, foi para casa pensando nisso? O curioso é que, mesmo sem perceber, a outra pessoa também está da mesma forma. Ambos continuam conectados emocionalmente. Segundo diversas linhas de estudo em psicologia e neurociência, quando duas pessoas acabam de viver uma experiência intensa, elas permanecem influenciadas pela memória emocional daquele encontro, daquela situação. Assim, quando você volta para casa e começa a pensar, como ela teve coragem de falar aquilo para mim? Do outro lado, a outra pessoa pode estar revivendo o mesmo sentimento. Não é mágica, não é apenas ressonância emocional. É algo profundamente humano. Estamos ligados. As duas pessoas entraram em um mesmo estado emocional, uma mesma frequência. Por isso, estão dessa forma, mesmo que pensando muito parecidos, muito conectados. Mas essa conexão não acontece, é claro, apenas em momentos negativos. Na verdade, como fazemos parte de uma mesma consciência maior, é comum repetirmos, por exemplo, palavras ao mesmo tempo. Você deve ter vivido isso já. Pensamos nas mesmas coisas, muitas vezes, ou temos as mesmas ideias quase que ao mesmo tempo. Você já deve ter percebido isso. Então, entenda, somos um. Olha só, recentemente eu estava refletindo sobre algo que acontecia comigo. Eu escrevo músicas e muitas vezes me pego pensando, poxa, da onde que veio a inspiração para fazer essa música ou esse verso? E aí, num dia desses, eu fui assistir um vídeo do Greg Braden e ele falou que fez um estudo com músicos e compositores. E a pergunta dele para os músicos e compositores era muito simples. De onde vem essa inspiração para as letras, para essa melodia? E ele respondeu, os músicos responderam para ele que todos não sabiam exatamente de onde vinham, só sabiam que recebiam. Ou seja, a inspiração chegava até eles. E isso faz muito sentido. Porque ideias são como ondas criativas, surgem, passam por nós e seguem adiante. Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora para você. Saiba que se você recebe uma inspiração e não coloca em prática, recebe uma ideia e não coloca em prática, é muito provável
que você veja outra pessoa realizando exatamente aquilo que chegou até você e você descartou. A criatividade, ela é compartilhada. E quem estiver mais aberto, mais receptivo, capta primeiro. O que eu estou dizendo que somos um só e que somos deuses, eu sei, vai soar absurdo à primeira vista. Isso acontece porque essa ideia contraria o padrão mental, a Matrix, que condiciona grande parte da população. Continue comigo que você vai entender. Nós temos um condicionamento desde a infância. O que é esse condicionamento? 4 palavrinhas. Obedeça, aprenda, multiplique-se, ensine. E isso vai se repetindo sempre dessa mesma forma. Obedeça, aprenda, multiplique-se, ensine. Como um ciclo que se repete sem questionamento. Sempre a mesma coisa. Mas a ruptura desse ciclo, o verdadeiro despertar, ele começa com uma única pergunta. Preste bem atenção. A pergunta é: quem você é? E antes de você responder, eu quero dizer o seguinte: você não é o seu nome, você não é os seus bens materiais, você não é o seu cargo, a sua profissão, não é a sua aparência ou nem muito menos o que disseram que você deveria ser. A questão permanece. Quem é você? Olha só, assim como o corpo humano é formado por bilhões de células diferentes que juntas formam um único organismo, a humanidade também funciona como uma grande rede. Cada pessoa, cada um de nós é uma célula da consciência coletiva. Nossas emoções, pensamentos e ações influenciam o ambiente e as outras pessoas. E também somos influenciadas por este campo, por elas. Essa interconexão é real em termos psicológicos, sociais e até físicos. Os nossos cérebros espelham emoções uns dos outros. Nossos comportamentos se sincronizam. As nossas decisões afetam a rede social a qual pertencemos. Por isso dizemos que somos um, porque não existimos isolados. Eu espero que tenha ficado claro para você. Todas as realidades humanas, arte, música, tecnologia, cidades, histórias, crenças, nascem dentro da mente humana antes de existir no mundo. Chamar isso de divino não é dizer que somos deuses, propriamente no sentido religioso, que muita gente contesta. Não, mas é reconhecer que somos criadores de tudo à nossa volta. O que nos limita não é a falta de capacidade, não é isso, mas as narrativas, as histórias que aprendemos desde cedo. Obedeça, repita, siga o caminho padrão. Não saia fora do caminho padrão. Despertar é perceber que você tem um poder criativo, emocional, mental e existencial. Tudo isso muito maior do que te ensinaram até hoje. A principal função dessa pergunta que eu fiz agora, quem é você, na verdade é quebrar a Matrix. Porque exige que você comece a olhar para dentro de você e não só para fora. Enquanto você continua se definindo por rótulos externos, você vive na superfície de si mesmo. É isso. Mas quando começa a se questionar sobre a sua identidade de forma mais profunda, você sai do modo automático e entra no modo consciente, onde aumenta consideravelmente a sua percepção de você mesmo e do mundo. E é nesse momento que a Matrix perde a força, porque ela só
funciona quando você acredita que é limitado, que é pequeno, que é dependente. É assim que funciona. Mas as correntes que te prendem não são poucas. Eu quero deixar aqui um alerta. Perceba isso. Elas, para você se manter em sono profundo, é preciso ser muitas as correntes. Porque toda vez que alguém desperta, é necessário empurrar essa pessoa de volta ao sono. E você sabe qual é uma das principais formas de fazer isso? Você viu, né? Eu acabei de falar para você aqui que somos criadores, que somos seres capazes de transformar tudo ao nosso redor. Então é natural que nesse exato momento uma palavra surja na sua mente, uma palavra que você talvez ouça muito: dinheiro. Sim, dinheiro. Porque dinheiro faz parte desse controle. Quando voltamos ao condicionamento, veja, obedeça, aprenda, multiplique-se, ensine, você começa a perceber o que está acontecendo. Esses comandos não aparecem apenas nas instituições, eles se infiltram dentro da sua casa, na sua infância, nas nossas primeiras memórias, na sua mente. Eu vou usar mais uma vez aqui um exemplo da minha história para você entender. A minha mãe usava muito isso comigo quando eu era criança. Ela chegava para mim, em qualquer lugar que eu fosse, e dizia: obedeça, fica quietinho. Eu não tenho dinheiro, aprenda, não dá para comprar tudo. Guarde para uma emergência. Sabe como é que ela terminava? E você vai ensinar isso para os seus filhos. Você também deve ter aprendido assim. E repare, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. O dinheiro, que deveria ser apenas uma ferramenta, energia, ele vai se tornando um peso, um fardo, uma fonte constante de medo. E quando o medo toma o lugar da criação, você deixa de perceber quem realmente é. Assim, sem perceber, veja, nos tornamos escravos do dinheiro. Não porque ele tenha poder em si, mas porque foi transformado no mecanismo perfeito para desviar a nossa atenção da nossa capacidade criadora, da nossa consciência e, sobretudo, da nossa própria divindade. Nos tornamos escravos, sem saber usar dinheiro. E eu entendo que talvez não seja fácil ouvir ou compreender tudo o que eu estou dizendo aqui. Afinal, nós aprendemos quase tudo com os nossos pais. Nós temos que honrar nossos pais. Então, a gente meio que confunde isso, porque a gente aprende com os pais a lidar com conflitos, a tratar com pessoas que a gente gosta, com pessoas mais difíceis que a gente não gosta, e nós meio que imitamos. O problema é que eles também imitavam os pais deles, sem pensar, sem despertar. Nós fazemos isso de forma consciente e inconsciente. Então, são os programas iniciais, as primeiras instruções que moldaram, que moldam a mente. Nós somos profundamente condicionados por tudo aquilo que absorvemos até os 7 anos de idade. Só para você ter uma ideia, os jesuítas sabiam disso há séculos. Sabe o que eles diziam? Dê-nos a criança até os 7 anos e ela será nossa para sempre. Não era uma frase de efeito. Era um entendimento preciso sobre a mente humana, como a mente se forma. O que eles queriam dizer, e eu quero que você entenda isso, é que se tivessem acesso aos primeiros 7 anos, não importaria o que acontecesse depois, porque aquela criança carregaria para sempre os padrões, as crenças, os comportamentos que foram implantados, que foram ensinados. É por isso que, se essas crianças voltassem para casa, depois desse período de 7 anos, muitas vezes não se reconheceriam mais naquele ambiente familiar. Porque elas estavam doutrinadas.
moldadas, com os olhos fechados, por uma estrutura tão profunda que tudo o que viveram antes perderia sentido. Esse é um exemplo simples, só para você entender da importância dos 7 anos, como esses 7 anos exercem influenciam em padrões no nosso comportamento hoje. Veja, é nos 7 anos que nasce a programação. A base de tudo que acreditamos ser possível, permitido ou proibido em nossas vidas. Tudo nasce ali. O problema é que o que a gente realmente consegue discernir nessa idade? Nada. Então, se você acha que escolheu o seu time, sabe de nada, inocente. Você não escolheu. Lembra que eu falei sobre verdade? Aqui estão algumas verdades que muita gente acredita, mas que a ciência moderna já mostrou que não são verdades absolutas ou são mentiras. E se você perguntar para qualquer um, vão dizer que eu estou mentindo, que você está mentindo, mas se você está desperto, está desperta, sabe o que eu estou falando. Eu vou listar aqui algumas verdades só para você perceber. Olha só, falei aqui no vídeo, né? Muita gente acreditava que somos seres isolados. Cada um é cada um. Isso é mentira. Estamos conectados a tudo ao nosso redor através de campos magnéticos. Você percebe isso? Perceba isso. Nossas emoções e ações influenciam o mundo e as pessoas ao nosso redor o tempo todo. Outra verdade que é mentira: doenças são hereditárias. Mentira. Os genes respondem ao ambiente e às nossas crenças. Nós podemos ativar ou desativar potenciais genéticos. Mais uma, vamos ver. Doenças do corpo não têm origem emocional. Mentira. Tudo que você pensa, tudo que você sente, afeta diretamente o funcionamento do seu corpo. Então, sim, as emoções trazem doenças se você não souber cuidar delas. Mais uma. O passado não afeta o presente e o futuro. Mentira. Traumas, marcas emocionais, crenças limitantes, paradigmas. Se você carrega isso, você está prejudicando a sua vida toda no presente. Porque tudo isso influencia as suas escolhas, as suas experiências, a forma como você reage. Então, tudo isso, hoje, sabemos que é verdade. Que tudo isso influencia naquilo que você está buscando, travando ou elevando. E deixa eu te falar uma verdade aqui, mais uma verdade. Você pode se curar. Sim. Sem mágica, sem invenções. Eu não vou aqui me estender muito nisso, tá? Porque eu preciso chegar a um ponto ainda mais direto e importante. Mas depois eu volto a falar um pouquinho sobre isso. Mas, como eu falei, em janeiro agora, do próximo ano, eu estarei lançando uma imersão que, na verdade, trata-se de um projeto exclusivo para 20 pessoas. Apenas 20 pessoas. Essas pessoas terão acesso a uma área de membros, onde, além do conteúdo que eu vou colocar, né, lá nessa área de membros, terão atividades práticas. Será a jornada Águia, um processo de transformação real, com encontros semanais online comigo, né, a gente vai ter uma reunião online, totalmente focado em desbloquear a sua evolução em qualquer área da sua vida, certo? Vou desbloquear qualquer coisa que esteja te prendendo. Se você quiser participar, acesse o link na descrição para mais detalhes. E lembre-se, guarde isso, nada que é de graça tem valor, porque aquilo que você investe é exatamente aquilo que você se compromete a colocar em prática. Então, existe um custo sim, e você deve decidir se é para você ou não. Então, todos os detalhes estão no link da descrição, de forma bem clara para você saber exatamente se é para você ou não. Voltando ao conteúdo, eu disse que você poderia se curar. E agora vem um choque para você. Será que você realmente quer a cura? Sério? Será que você quer a cura?
Ou será que você está usando a sua doença para manipular as pessoas ao seu redor? Sim, é uma verdade dura, eu sei, mas eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te mostrar a realidade. Muita gente, sim, muita gente, utiliza a própria doença, gerou a própria doença, como forma de controle emocional. Fez isso para manter filhos, parceiros, outras pessoas presas à sua volta. Mas, como eu falei, não vou me aprofundar nisso agora, é só para você pensar um pouco. Bom, eu falei muitas coisas nesse vídeo. Eu tenho certeza que a sua mente se expandiu bastante e que seus olhos hoje vão estar mais abertos para enxergar uma realidade que talvez você não tenha percebido. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, eu convido você a se inscrever no canal e também compartilhar com quem você ama. Se você desejar superar uma dor profunda ou expandir ainda mais a sua consciência, saiba mais acessando os links aqui na descrição do vídeo. É isso. Gratidão por ter chegado até aqui. Muita luz, muita paz, muita prosperidade na sua vida. Gratidão. Não é força, não é pressão, é sentir o coração.